Tem milionário de olho no Flusão, mas isso não é uma boa notícia, não. Além disso, a CBF anunciou, né, de maneira extraoficial, ali uma novidade importante para 2025, e o Tricolor vai a campo hoje pelo Brasileirão de Aspirantes com um reforço importante para essa partida. Isso e muito mais a gente vai falar ao longo desse vídeo aqui. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Depois da vinheta, vamos falar muito do Flusão. O Fluminense conseguiu se classificar para as quartas de final do Brasileirão de Aspirantes. Acho que a gente pode até brincar, né, dizendo que foi uma classificação culposa do Fluminense, que a gente empatou em 0-0 contra o Atlético Mineiro, num jogo em que o Atlético Mineiro teve muito mais oportunidade de gol do que nós. O goleiro tricolor Gustavo Ramalho fez bastante defesa, apareceu bem nessa partida. O Vitor Hugo perdeu o pênalti, foi expulso. Com esse empate, o Fluminense acabou ultrapassando o Vitória, que foi derrotado pelo CRB no saldo de gols e se classificou para as quartas de final da competição. Já que a gente terminou em quarto no grupo A, a gente vai pegar o Bragantino, que foi o líder do grupo B. O jogo será único lá no Nabi Abichedi, hoje às 6h30 da tarde. Importante frisar, né? Todos os jogos dessas quartas de final vão ocorrer hoje. Às 3 horas tem CRB e Cuiabá, lá em Alagoas. Tem Santos e Vasco, também às 3 horas, no CT Rei Pelé, lá em Santos. E também às 6h30 tem Botafogo e Mirassol, no Newton Santos. O Fluminense vive, né, esse momento de instabilidade, mas esse torneio no mata-mata é jogo único, e a única vantagem que o Bragantino tem é de jogar em casa, porque se o jogo terminar empatado, é decidido nos pênaltis quem vai jogar a semifinal. E o Fluminense ainda não tem a lista de relacionados para essa partida, mas tem um reforço importante para esse jogo, porque o colombiano Gianluca Mi, que vinha lesionado, né, não estava aparecendo tanto, será relacionado para essa partida. Vale lembrar, né, ele chegou contratado, vindo junto do Boca Juniors de Cali ao Fluminense. Acabou aqui no profissional, né? Ele veio pro profissional, acabou que no profissional não jogou, não teve muitas chances, mas foi rebaixado, vamos dizer assim, ao sub-20 e por lá conseguiu algum destaque antes de se machucar. Agora vai ter essa oportunidade aí de atuar na equipe sub-23 nesse jogo contra o Bragantino. Quem sabe, né, o Fluminense não dá uma arrancada nesse período de mata-mata para trazer esse título inédito para as Laranjeiras. Agora uma pausa rápida aqui para uma informação que chegou para mim essa semana. Você sabia que 79 veículos são roubados por dia no Rio de Janeiro? É um número absurdo, né? Então não dá para ficar andando por aí com seu carro, com sua moto, desprotegidos, contando com a sorte. Então conte com quem entende de proteção. No Clube Unir existem preços que cabem no seu bolso. Aponta a câmera agora para esse QR Code, liga para esse telefone aqui em cima e faça uma cotação para conferir os preços. E essa rescisão de contrato até que pegou a torcida tricolor de surpresa, mas o Marcelo, de fato, não é mais jogador do Fluminense. Aí fica o grande questionamento, né? Qual será o futuro do Marcelo? Será que ele vai se aposentar? Será que ele vai fechar com alguma outra equipe? Vale lembrar, né? No período que ele estava aqui no Fluminense, ele falava muito da saudade da família que ficou lá na Espanha, né? Então existe um burburinho muito forte de que ele pode acabar se aposentando, né, no final dessa temporada, já que não tem mais contrato com o Fluminense. E o Carlos Belmonte, que é diretor lá do São Paulo, falou ao GE sobre uma possibilidade de contratar o Marcelo para a próxima temporada. O São Paulo busca um lateral esquerdo no mercado, já que o Wellington está de saída para o futebol inglês, e o Cicinho, ídolo histórico do São Paulo, chegou a falar na televisão, fazer um convite, vamos dizer assim, ao Marcelo para jogar no São Paulo na próxima temporada. O Carlos Belmonte falou ao GE sobre a possibilidade de contratar o agora ex-jogador do Fluminense, e eu abro aspas aqui para ele. Marcelo é um grande jogador, um jogador de Champions League, um jogador fantástico, mas ele tinha muito a ver com o Fluminense, né? Por toda a história dele, como o Thiago Silva ou como o Lucas aqui. Eu acho que aí tem um peso. No nosso caso, o Marcelo não está dentro do nosso perfil de jogo, de como a gente pensa a formatação do time. A gente precisa de alas com velocidade, com força, com muita chegada. Marcelo é um jogador muito técnico, mas tem que ter um projeto em torno dele para ele jogar. Ele é um jogador fantástico, mas a gente não pensa no Marcelo aqui, não. Essa foi, portanto, a declaração do Carlos Belmonte, né, dizendo que o perfil de jogador que eles buscam para substituir o Wellington é outro, né? Não é o perfil do Marcelo, e eu gostei dessa análise, porque de fato, né, o Marcelo é um lateral de muita qualidade técnica, mas ele não é mesmo aquele lateral fisicamente privilegiado de ir no fundo para criar as jogadas, ele vai sempre criar por dentro, então tem que ter um modelo de jogo que
abrace essa ideia do Marcelo, né, e dê essa liberdade, tanto na hora de atacar, né, e proteção na hora de defender, para o Marcelo conseguir jogar. Isso com o Mano Menezes no Fluminense claramente não acontecia, e o Marcelo realmente perdeu muito espaço quando jogou, foi no meio de campo, algo que ele já deixou bem claro, né, em diversas vezes, que não era a sua grande praia, né, ele não gosta muito de jogar como meia, ele é lateral, e assim ele jogou a vida inteira. A gente vai continuar aqui atento, né, para tentar descobrir qual é o futuro do Marcelo, se ele vai de fato aposentar, se ele vai fechar com alguma outra equipe, mas o que a gente sabe, declaração do Carlos Belmonte, diretor de São Paulo, é que para o São Paulo ele não vai. E o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, fez de maneira extraoficial ali um anúncio, né, na tarde de ontem em Belo Horizonte, onde rolou a final da Copa do Brasil. Ele falou sobre o planejamento de calendário do futebol brasileiro para 2025. A gente lembra, né, com o Super Mundial no meio do ano, vai ter uma parada grande ali, né, a CBF vai parar o campeonato durante o Super Mundial, que vai ter 4 times brasileiros. Falta decidir ainda se vai ser Botafogo ou Atlético Mineiro, a última vaga via Libertadores, mas vai ser um time brasileiro, isso é fato, né? Fluminense, Flamengo, Palmeiras e o campeão da Libertadores desse ano. E aí o Edinaldo falou sobre como que vai acontecer esse calendário. Eu vou abrir aspas aqui para o presidente da CBF. A CBF vai fazer um calendário avançado. Ainda não é o ideal, mas é um grande passo dado, ouvindo federações e clubes. Competição que deve começar em 29, 30 de março até 21 de dezembro. Isso com um tempo mais curto para os estaduais mesmo. Não se faz omelete sem quebrar ovos. Cada um tem que dar sua parte. Quando se reclama do calendário e diretorias de competição encontram uma fórmula que é importante. Não vai prejudicar pré-temporada e nem férias de ninguém. As férias devem ser divididas em 2 tempos e que, por lei, é permitido. Então, o Edinaldo confirma aquela informação que a gente passou aqui na semana passada, né, de que o Brasileirão deve começar ali no final de março, ir até ao longo ali, né, do mês de dezembro. O campeonato estadual vai ser um pouco mais espremido, vai começar já na primeira semana de janeiro. Vamos ver como é que isso vai ser na prática, né, porque para os times que não vão jogar o Super Mundial, que são a maioria, beleza, você vai ter aquele período ali no meio do ano, onde vai estar rolando um torneio, que você pode dar férias para os jogadores. Mas para quem vai jogar o Super Mundial, vai ficar uma situação um pouco delicada, uma situação um pouquinho complicada, né? Vamos aguardar para ver de fato, né, quando sair o detalhamento desse calendário oficial, do que a CBF pretende, até porque a gente sabe, né, que tem data FIFA ao longo do ano, e agora, né, felizmente, né, porque é assim que tem que ser mesmo, o Campeonato Brasileiro para na data FIFA. Então vamos ver como é que eles vão fazer para organizar esse número extenso de datas nesse calendário. E tem milionário de olho no Fluminense, mas isso não é uma boa notícia para nós, não. Tá querendo tirar jogador daqui, a gente vai falar bastante sobre esse assunto. Só antes, vou rapidinho aproveitar para dar uma moral pra galera tricolor, sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando moral. Todo vídeo eu convido você que tá aí assistindo a comentar aqui embaixo, falando o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central alcança. Galera, chega junto, comenta e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Cristiano de Itaboraí, pro Marcos Afonso do Rio de Janeiro, pro Adalto Simer de Itamaraju, na Bahia, pro Zé de Teresópolis e pro Delmiro Gil de Minaçu, em Goiás. Abração pra galera tricolor, convite reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome? Comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você tá nos assistir. Beleza? Então vamos falar, né, primeiro, pra vocês entenderem como é que surge essa informação, essa notícia, a gente precisa dar uma rápida contextualizada. Ontem, após o título da Copa do Brasil, Gabriel Barbosa, atacante do Flamengo, anunciou, né, de maneira oficial, a gente pode dizer assim, né? Foi ele que falou que não vai ficar no Flamengo para a temporada de 2025, já está definido, né? O contrato dele acaba no final desse ano e ele não vai ficar. E aí logo após saíram informações de que o Gabriel Barbosa estaria se transferindo para o Cruzeiro, né? Então, Gabriel Barbosa será reforço do Cruzeiro em 2025. Beleza, o que isso tem a ver com o Fluminense? Isso em específico, nada. Mas aí vem uma declaração do Alexandre Matos, que é o CEO do Cruzeiro, falando sobre o Gabriel Barbosa, e ele acaba citando um jogador do Fluminense. Eu vou abrir aspas aqui para o Alexandre Matos. Nós não vamos confirmar nenhuma movimentação no mercado de transferências nesse momento, porque o Cruzeiro está totalmente focado em cumprir os objetivos
dessa reta final de temporada e temos completa confiança no nosso elenco atual. Mas, para nós, é motivo de satisfação poder acompanhar via imprensa sempre o nome de grandes atletas relacionados ao Cruzeiro, como foi o caso de Gabigol, Arias, entre outros. Isso mostra que todos que acompanham o futebol sabem que o nosso projeto é para sermos protagonistas em todos os campeonatos e que a credibilidade do clube está voltando graças ao nosso presidente Pedro Lourenço. No momento certo, vamos falar diretamente com o nosso torcedor sobre o planejamento para o futebol do Cruzeiro das próximas temporadas. Então, essa é a declaração do Alexandre Matos, CEO do Cruzeiro, diz que não vai confirmar nada sobre o Gabigol de fato ter fechado ou não, mas ele cita o John Arias do Fluminense nessa situação, né? A gente lembra, tá rolando esse burburinho de que o Arias poderia estar negociando com o Cruzeiro. O craque Neto chegou a dar essa informação de que o Arias estava fechado com o Cruzeiro, informação que foi desmentida e negada pelo staff do jogador e também pelos repórteres que cobrem o Fluminense. Mas existe esse interesse grande do Cruzeiro em contratar o craque colombiano do Fluminense. Seria um pedido do Fernando Diniz, trabalhou com ele aqui no Flu e agora tá lá no Cruzeiro. E aí tem informação importante de dois jornalistas. Primeiro, a Raíssa Simplício, do portal Gol BR, reforça que o Cruzeiro não vai desistir do Arias. Se tiver uma brecha, ela posta no seu Twitter, vai soltar grana na mesa para contratar o jogador. E essa informação concorda com o que traz o jornalista turco Kagan Dursun. Ele já tinha dito nos últimos dias que o Galatasaray pretendia investir algo em torno de 11 milhões de euros no John Arias, mas ele publica hoje que o Cruzeiro se prepara para superar essa proposta da equipe turca. O Cruzeiro estaria estudando oferecer 12 milhões de euros ao Fluminense e um contrato de 5 anos com um salário de 3 milhões de euros anuais para o John Arias. Isso é cerca de 1,5 milhão de reais por mês. De acordo com esse jornalista turco, o Arias prefere ir ao Galatasaray. Ele não pretende seguir no Brasil, ele quer continuar sua carreira na Europa e entende que ir para a Turquia seria uma boa nesse momento. Mas, de fato, o Cruzeiro está muito interessado no jogador e está disposto, né, como bem disse a Raíssa Simplício, de jogar dinheiro na mesa para tentar contratar o John Arias para a próxima temporada. Agora vamos ver qual vai ser a postura do Fluminense nesse sentido, já que o Mário Bittencourt falou publicamente em coletiva que entende que em janeiro, final do campeonato, se vier uma coisa interessante para o Arias, ele liberaria, já por todo o imbróglio que rolou no meio do ano, o Arias deixou claro que quer deixar o Fluminense, ele liberaria sim, mas que ele não quer negociar o John Arias com o time brasileiro. Então vamos ver como é que vai se desenrolar isso, porque se o Cruzeiro de fato vier, né, forte, com dinheiro na mesa e oferecer mais grana, tanto para o Fluminense quanto para o John Arias, do que o Galatasaray ou outros clubes europeus, é possível, né, que nessa queda de braço o Fluminense acabe perdendo e o Arias seja negociado com alguma outra equipe aqui do Brasil, no caso o Cruzeiro. Eu espero que isso não aconteça, tá? Porque seria muito ruim a gente perder o John Arias para um rival local, né? Rival que eu digo no Campeonato Brasileiro, a gente disputa com o Cruzeiro, perder o John Arias aqui seria muito ruim, né? A gente, entende ele sair para a Europa porque é o sonho e o desejo dele. Mas agora, se ele tá disposto a ficar no futebol brasileiro, que fique no Fluminense, onde ele é ídolo e peça essencial. Eu enxergo dessa maneira, eu quero saber a sua opinião. Tricolor ligado aqui na Central. Você consegue enxergar o Fluminense perdendo o John Arias para um time brasileiro? Comenta aqui embaixo, então, pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.